Eu comecei a falar algumas coisas sobre o reino de Deus e dei algumas dicas do que rei significa, tá? E hoje eu quero continuar falando sobre qualidades do grande rei, do rei de toda a terra, do rei de quem nós somos dependentes. E vários são os nomes, por exemplo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o primeiro e o último, e hoje vou começar com Rei Supremo, tá? Vamos trabalhar com o Rei Supremo. A expressão Rei Supremo não aparece nas versões portuguesas da Escritura. Nas versões inglesas aparece muito frequentemente, tá? Então eu quero trabalhar com esse rei que possui supremacia sobre tudo, especialmente duas coisas que nós temos que levar em conta. Ele é supremo em relação aos reis deste mundo, tá? Não tem nenhuma discussão. Ele tem domínio e controle sobre todos os reis da terra em todas as épocas. Ele governa espiritualmente o povo de Deus, mas ele controla a história de tal forma que os reis cumprem as coisas que vão acontecer na história. Os decretos do rei, de um rei, eles frequentemente fazem acontecer coisas que Deus de antemão já havia escrito que deveriam acontecer. Algumas dessas coisas estão escritas na Escritura, outras não, mas de qualquer forma, Deus tem domínio sobre os reis da terra. Uma outra expressão em que a ideia de Rei Supremo se encaixa bem é a ideia de Deus ser o rei sobre os deuses dos homens. Porque todos os deuses são adorados, e o Rei Supremo é rei adorado. Então, a Bíblia põe no bolso todos os outros deuses. Não que eles existam, mas eles são produto da imaginação dos povos. E Deus desafia, às vezes, um Deus dos homens a mostrar o poder deles. Lembra do caso do Elias lá? Em que botou um sacrifício lá e os sacerdotes do rei, do Deus estranho, do Deus estrangeiro, disse assim, orem a Deus aí para ver se ele vem lamber esse sacrifício. E eles oravam e aí Deus dá uma zombada. Escuta, fala mais alto, quem sabe ele tem algum problema de ouvido, não é? O rei dos reis, o rei supremo de que vamos falar, é um rei que está acima de todos, não somente os reis do mundo, mas dos deuses que são adorados pelos homens ainda hoje. Nós temos religiões no mundo que têm centenas, milhares, bilhares de deuses. E o rei de quem vamos falar é supremo sobre todos eles. Mas eu quero falar de algumas características desse rei supremo. Hoje vou me deter a uma só, tá? Que o distingue fantasticamente de todos os deuses, de todos os seres que existem. Eu vou falar da independência de Deus. Dr. Davi começou o sermão hoje falando da dependência nossa. E eu quero falar de um atributo de Deus que o qualifica a ser o que Ele é. É o fato dele
possuir independência. O que isso significa? Esse rei, ele é autoexistente. Esse assunto eu já falei na igreja uma época. Ele nunca veio à existência, nunca houve tempo em que ele não existisse. Ele não veio a existir por vontade de alguém, como todas as outras coisas neste mundo. E Deus é incriado, e Deus é livre de qualquer necessidade. A finitude está em contraste com a infinitude de Deus que se evidencia na sua autoexistência. O Dr. Davi falou de manhã, na hora do sermão, que uma coisa que nos caracteriza muito é dependência. E não tem jeito de nós, criaturas, não sermos dependentes de Deus. Isto é o que nos caracteriza, a criaturabilidade nos torna dependentes e não há como fugir disso. O mais poderoso dos reis, eu vou falar aqui meio jocosamente, o mais poderoso dos reis tem que ir ao banheiro. O mais poderoso dos reis tem necessidades que nós temos, eles têm que comer, eles têm que beber, eles têm necessidades básicas. E o rei do qual vamos falar é um rei independente. Eu vou falar algumas coisas sobre a independência desse rei. Ele é independente na sua existência. Nós existimos porque um dia fomos trazidos à existência pela vontade de outros seres, isto é, de nosso pai, de nossa mãe. Mas não é assim com Deus. Ele veio à existência? Nunca. Ele tem independência? Nunca. Não há nada ao nosso redor, ou seja, família, casa, árvores, montanhas, ou qualquer coisa que você possa imaginar que não seja produto de uma causa. Essas coisas são efeitos de uma causa. Tudo neste mundo tem uma causa, tudo. E a gente fala, quem nos criou, e a gente fala que somos feitos, quando vocês ensinam os meninos, você fala que Deus criou todas as coisas, e logo depois vem uma perguntinha deles, e quem criou Deus? Ué. Sim, é uma pergunta lógica, porque dentro da esfera da criaturabilidade, dentro da esfera da criação, sempre existe causa. Não há nada que venha à existência por si só. Aliás, é uma impossibilidade. Deus não veio a existir por si só, como se ele não existisse antes. Mas todas as coisas que existem no universo, você pode vasculhar todo o universo, tudo tem uma causa. A lei da causa e efeito é alguma coisa dentro da esfera da criação. Mas o Criador é incriado. O Criador não tem origem. Ele não tem princípio. Ele não é causado por ninguém. Ele não depende de nada de fora de si mesmo. Ele é dito assim, um dos seus nomes é Eu Sou. Ou seja, aquele que existe. Aquele que não depende de ninguém para existir. Aquele que tem vida em si mesmo, que permitiu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, Deus não precisa de nada, absolutamente nada. Uma frase que, para mim, define tudo isso é: Deus se basta. Deus se basta. Ele existe
necessariamente. E é esse atributo da independência que o faz ser conhecido mesmo na filosofia, como sendo o primeiro motor. É como aquele que é a primeira causa de todas as coisas. Na filosofia tem essas ideias. Deus é o primeiro motor, Deus é a primeira causa, Ele é o originador e o executor de tudo o que há, e nada do que existe veio a existir sem Ele. É aqui que está uma das grandes diferenças entre a causa e o efeito, entre o Criador independente e a criatura absolutamente dependente. Por isso que esse atributo é chamado de incomunicável, ou seja, Deus não passa nada dele para nós. Por exemplo, Deus é amor. Amor é uma coisa que só existe em Deus. Não, Ele deu-nos capacidade de amar, então é um atributo comunicável. Muito bem, atributo comunicável. Paciência é uma coisa que a gente tem pouco, mas Deus repartiu conosco. Nós temos paciência. Deus é misericordioso, Ele deu alguma coisa para nós de misericórdia. Mas esse atributo é incomunicável, não há nada, não há noção nenhuma em nós de independência. Aliás, é o que os homens gostam de ter. Os homens têm a intenção de serem independentes, eles não querem ninguém metendo bedelho na vida deles. Esse é o sonho desde a queda dos homens, quererem ser independentes. Esse aspecto de independência não existe em nenhum de nós. Os outros deuses todos que estão na mente dos homens, tanto do panteão grego como do panteão romano, todos aqueles deuses que se sabe que existiram na mente das pessoas, não existe em nenhuma noção sobre esses deuses que eles sejam independentes. Por quê? Porque todos eles são produto de uma mente humana que é dependente. Mesmo o Criador de todas as coisas não tem. Mesmo como a causa suprema de tudo, não tem. Porque atributo da independência é exclusivo de Deus. Ele não precisa de nada e de ninguém. Se ele não tivesse feito o universo, ele estaria se bastando a si mesmo. Paulo, certa vez, falando no Areópago, lá em Atenas, na Grécia, contrastando o Deus em que ele cria com os deuses que eram cridos pelos pagãos, ele, referindo-se a Deus, disse assim, Atos 17, nem Deus é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem nos dá a vida a todos, e respiração e tudo mais. Embora Deus exista por si mesmo, não se pode dizer que Ele é autocausado ou auto-originado, porque Ele não tem origem, Ele não tem causa. Ele nunca veio à existência. Então, vocês respondam aos filhos de vocês, quem criou Deus, não é? Então, vocês respondam essa pergunta, ensinando sobre a independência. Ensinando para eles que eles são capazes de entender um pouquinho independência quando fazemos o contraste com a ideia de dependência. Então, você precisa disto? Deus não. Você precisa disto? Deus não. Vai mostrando negativamente quem Deus é. O conceito de independência sozinho, isolado, talvez as crianças não entendam. Mas se você contrastar independência com a dependência que eles têm. Por exemplo, quando você
chora de tristeza, você vai nos braços da sua mãe ou do seu pai. Quando você tem fome, você chora e pede comida. E assim por diante. Mostra, Deus é exatamente diferente disso tudo. Deus não precisa de nada, tá? Então, isso as crianças entendem. E esse atributo é o que distancia ou distingue totalmente Deus de nós. Distingue o rei dos vassalos, o soberano dos súditos. E, por essência, Deus é diferente dos seus súditos, porque Ele é autoexistente, porque Ele é independente, porque Ele é fonte, porque Ele é a origem de todas as coisas. Mas um segundo aspecto que eu creio que esse rei é independente. Lembra, ele é supremo porque ele é independente. O primeiro ponto que estamos vendo hoje é Deus supremo, por quê? Porque ele é independente. Ele é independente na sua existência, isto é, ele não veio de ninguém, ele não depende de ninguém. Mas o segundo ponto é que ele é independente no seu relacionamento. Você é um ser pessoal, certo? E a prova disso é que você arranjou um par, porque você precisa de relacionamento. Nós dependemos de outro ser para preencher-nos em nossa solidão. Você é um ser pessoal, o seu marido é um outro ser pessoal. A ideia de relacionabilidade é expressão de necessidade de um ser pessoal, de outro ser pessoal. Deus não precisa da criação para estabelecer relacionamento. Porque Deus se basta. O que é isso dizer? Antes de haver mundo, ele já se relacionava. Com quem, querida? Consigo mesmo. Porque Deus não é como nós, um ser pessoal, simplesmente ele é um ser tripessoal. Ele não precisa de ninguém além dele mesmo. Ele que é pai, ele que é filho, ele que é espírito. Deus é independente no seu relacionamento. Deus vive relacionado consigo mesmo antes mesmo que o mundo existisse, porque ele se basta. Lembra, todo ser pessoal exige relacionamento. Mas ele tem que relacionar-se com alguém fora dele mesmo. Porque nós somos seres unipessoais. E nós precisamos. O casamento é uma santa ideia de Deus. E quando alguém que vive 30, 40, 50 anos e o marido morre, vem uma solidão tremenda, ou vice-versa. Vocês um dia vão experimentar isso em algum grau. E eu também. A solidão é algo que nos caracteriza. Nós precisamos de relacionamento. Deus nos fez seres relacionáveis. Só que a diferença grande entre Deus e nós é que nós não podemos relacionar-nos sem que haja um outro ser. E Deus não precisa de outro ser, porque Ele se relaciona consigo, Ele se basta. Uma vez Jesus Cristo disse na oração sacerdotal, veja o que Ele disse assim. João 17:5, diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive junto de ti, quando? Antes que houvesse mundo. Não, antes, não é na fundação, antes que houvesse mundo. Isto é, quando esse universo não existia, as duas pessoas do mesmo ser divino se relacionavam. Não, isso é maravilhoso. É que a gente não está acostumado a pensar nessa categoria. Deus nunca precisou do mundo
nem das pessoas do mundo para que ele pudesse relacionar-se. Você não pode, eu já vi teólogo bom falar da solidão de Deus antes da fundação do mundo. Não tem solidão em Deus. Porque Deus existe tripessoalmente e Ele se relaciona consigo mesmo. Eu não posso relacionar-me comigo mesmo. Eu tenho que ter outra pessoa com a qual eu me relaciono. Eu preciso de alguém fora de mim, externo a mim, para se relacionar. Deus, não. Ele sempre se bastou nessa área devido à sua subsistência tripessoal. Guarde isso, é importante. Tá? Terceira coisa, ele é independente não somente no seu relacionamento, que é a segunda coisa, ele é independente nos seus pensamentos. Deus é independente no seu raciocínio. Por pensamentos, eu me refiro a uma atividade de mente. E ninguém se iguala ao Senhor no processo e no conteúdo do raciocínio. Se eu quero criar um troço, eu tenho que pedir ajuda. O que você acha disso? Nós temos a tendência de ter dependência de outras pessoas naquilo que nós pensamos. Paulo estava tratando nos capítulos 8, 9 e 10 e 11 de Romanos sobre as coisas de Deus, sobre os planos de Deus eternos, sobre as coisas que os homens acham difíceis de entender. Não é porque a mente deles é pequena, é porque eles são cabeça de bagre mesmo, cabeça dura. Eles não entendem os planos de Deus porque queria que Deus fizesse as coisas do jeito que eles acham que Deus devia fazer. Até alguns de nós, quando olhamos os planos de Deus, falamos assim: se eu fosse Deus, eu faria diferente. Isso é teimosia, isto é não aceitação do modus operandi de Deus e a não aceitação dos planos divinos. Então, quando Paulo terminou o capítulo 11, ele estava meio com a cuca fundida. Então ele disse assim, aspas, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então ele usa palavras para expressar o seu pensamento. Quão insondáveis são os teus juízos. E ele fala, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o conselheiro do Senhor? Ele é independente no seu pensamento. Ao descrever essas atividades redentoras de Deus, Paulo fica extasiado. Sai fumacinha da cabeça dele, mas ele tem encanto. Essas coisas demonstram uma sabedoria sem limite e sem paralelo em Deus. Ele usa duas expressões, insondáveis e inescrutáveis. Essas duas palavras demonstram que a sabedoria da mente do Senhor não pode ser investigada. Não dá para a gente compreender a mente de Deus. Dá para entender muitas coisas que Ele diz na sua palavra. Nós entendemos uma porção de coisa, mas nós não compreendemos a mente do Senhor, porque nós não a conhecemos plena, totalmente. Por exemplo, o Lutero, você é casado com sua mulher, e eu tenho a impressão que às vezes ela diz assim, cara, eu não te entendo. Ou vice-versa. Não diz? Por que nós não entendemos as coisas de nosso cônjuge? Porque nós não o conhecemos perfeitamente. Nós não o conhecemos exaustivamente. Quem conheceu a mente do Senhor? Por que você não compreende Deus? Você pode conhecer uma porção de coisas dele, mas você não pode compreendê-lo, porque a compreensão de alguém depende do grau de conhecimento que você tem desse alguém. Quanto mais você conhece, mais você compreende, mas você não consegue compreender ninguém e nada plenamente,
porque o conhecimento que nós temos das coisas é limitado. Deus conhece tudo e Ele, portanto, compreende tudo. Mas Ele não pede conselho com ninguém. Os seus pensamentos são independentes. O texto afirma que os planos de Deus são impossíveis de serem compreendidos. Paulo aqui não está falando dos mistérios ocultos, dos arcanos de Deus, que são secretos, que são lá de dentro do seu interior. Não. Paulo está falando das coisas da salvação, nos capítulos 8, 9, 10 e 11. Mesmo as coisas mais simples, mais explicadas, nos deixam sem entendimento. Porque a mente do Senhor que bolou essas coisas todas, que Ele concebeu na sua mente, escapa ao conhecimento nosso. Então, muitas coisas podemos entender, como eu já disse, mas o que Paulo diz é que o modo como Deus opera a redenção dos pecadores é insondável. O modo como Deus opera as coisas da redenção são inescrutáveis. Você não pode perscrutar, você não pode penetrar o pensamento independente de Deus. O texto que nós lemos fala assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem que deu umas dicas para ele fazer o que fez? Quem foi o seu conselheiro? Ele é independente na sua maneira de pensar. Tá? Ele é independente. Nós não. Quando vamos decidir qualquer coisa, a gente sempre consulta aqui. O que você acha? Porque nós não temos visão de tudo. Nós não temos noção do completo. E ele tem, porque foi ele que bolou tudo. Foi ele que mirabolantemente planejou e executou tudo. Então, eu vou continuar o raciocínio. Quarta coisa, Deus é independente na formulação dos seus planos. Lembra, Ele é independente nos seus pensamentos. E Ele é independente quando decide fazer alguma coisa. A Escritura diz que o Senhor frustra os desígnios das nações, o Senhor anula o intento dos povos, mas o conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do coração do Senhor duram geração em geração. Na verdade, os desígnios nossos, os planos nossos, por mais secretos que sejam, são reputados em nada por Ele. Primeiro, não podemos esconder dele. As nossas motivações, eu não estou dizendo as realizações, estou dizendo as motivações nossas, Ele conhece, Ele controla tudo, Ele sabe o que nós vamos fazer. Os desígnios dos homens, simplesmente Deus ignora, porque os planos nossos, ou os planos dele, é que prevalecem, porque os planos de Deus duram para sempre. Quando o Senhor resolve fazer alguma coisa, Ele não consulta os homens. Se o nosso presidente da República, se os reis de outros lugares, se os homens que nos governam consultassem pelo menos uns aos outros, sairia alguma coisa melhor. É uma questão de justeza pensar assim. Se eu estou dirigindo uma igreja, cuidando do rebanho, e às vezes aparecem situações em que eu não sei exatamente como planejar, eu vou atrás de um colega meu, seja ele presbítero ordenado, ou presbítero docente ou regente, eu vou pedir ajuda, porque a minha visão é estreita. Mas Deus não consulta ninguém. Deus
quando resolve fazer alguma coisa, ele faz como lhe agrada. Nos seus conselhos, ele não se aconselha com ninguém, pois ele é suficientemente, em si mesmo suficiente para qualquer conhecimento e sabedoria. Escute Isaías 40, 13 e 14. Isaías pergunta assim, ele faz 3 perguntas, 4. Quem guiou o Espírito do Senhor? Primeira pergunta. Segunda, ou como seu conselheiro, quem o ensinou? Terceira, com quem tomou Deus conselho para que lhe desse compreensão? Quarta, quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Toda a história humana é a realização dos desígnios do Senhor previamente traçados, e quando Deus traçou os planos dele, não havia ninguém com quem se aconselhar, porque só ele era. Não existia ninguém e nada. Deus fez sozinho. Para não ser injusto, Deus planejou tudo intratrinitariamente. Mas não foi ninguém fora dele mesmo. Se você puder dizer, se diga, ele consultou-se com quem? Consigo mesmo. Então, nesse sentido, Deus é independente, né? Deus é absolutamente independente na elaboração dos seus projetos. Se você for estudar as coisas muito a miúde, mais profundo que você puder, você vai ver que foi um plano muito bem bolado. Veja a natureza dos nossos corpos, a natureza da nossa mente, a natureza de tudo que existe, os detalhes, as coisas. Quer ver, quem é cientista aqui sabe disso. Nós não criamos nada, nós só descobrimos porque estava tudo ali já pronto. Geneticamente falando, por exemplo. Nossa, quando você pega aquele negocinho, como é que chama aquele negócio que faz assim? O DNA. Aquilo estava feitinho desde a criação. Só algumas décadas atrás que alguém começou a falar, olha assim, ele não consultou ninguém para fazer essas coisas. Ele fez sozinho. Ninguém conhece a mente do Senhor. Ninguém conhece os planos do Senhor, porque Ele nunca consultou ninguém. Então, o profeta Isaías, que tem coisas extraordinárias, ele disse assim, com quem comparareis a Deus? Ou, que coisa semelhante confrontareis com Deus? E o próprio Deus, de uma maneira direta, pergunta ao ser humano, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Não há nada na criação. Ninguém que faça troço tão bem feito como Deus. Tão detalhadamente programado, que a gente vai descobrindo. Quanto mais os homens estudam, entre os ímpios, entre os cientistas ímpios, eles acham que deu um estalo neles. É o próprio Deus que os leva a descobrir as coisas que Ele próprio de antemão já havia feito. Deus nos capacita a... Uau, que coisa maravilhosa! Deus nos capacita a pegar de bandeja o que está prontinho, é só se usar a cabeça. E quando usam a cabeça, muitos homens distanciam-se de Deus. Eles se rebelam contra Deus, porque eles queriam ter a glória de ter aquilo que eles descobrem, ter feito aquilo que eles descobrem.
É. Quem que vocês acham que é parecido comigo, diz Deus? Quinta coisa. Deus é independente na execução da sua vontade. A Bíblia diz que Deus executa, sem precisar da ajuda de ninguém, tudo o que está elaborado de antemão nos seus planos. Ele executa todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Isso está em Efésios 1, 5 e 6, Romanos 9 19. Nesse sentido também ele é incomparável. Incomparável. Totalmente independente das suas criaturas em tudo o que decide fazer. Ele não precisa de sugestões dos homens para realizar as coisas do jeito que ele realiza. Ele não precisa de apoio dos homens ou de aprovação deles para o exercício da sua vontade. A independência de Deus é ilustrada na maneira clara no livro do profeta Daniel. Um besta de um rei chamado Nabucodonosor, um homem extremamente soberbo, um homem extremamente orgulhoso, foi humilhado por Deus. Deus literalmente fê-lo pastar. Ele comeu grama como um animal sobre a terra. Então veio o tempo quando Deus restaura nele a consciência das coisas, quando ele foi restaurado a sua condição de um homem normal, voltando ao entendimento. Isso está no capítulo 4 de Daniel. Deus fê-lo voltar ao entendimento das coisas, ele recobrou a capacidade de ver as coisas como elas eram, e ele disse assim, um rei ímpio, que alguns pensam até que ele tenha se tornado crente por causa dessas palavras. Eu não creio nisso. Mas Deus fê-lo capitular diante de si. Veja o que Deus disse. Aliás, o que o Nabuco disse. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, inclusive eu. Esse eu não tenho, não, esse é minha coisa. Todos os reis da terra são reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele trabalha com os seres celestiais, com o exército dos céus, e trabalha com os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Deus poderia destruir o desígnio das nações imediatamente. Gessé, o que eu quero dizer quando eu falo que Deus trabalha imediatamente? O Gessé, porque ele teve aula essa semana comigo. O que é Deus trabalhar imediatamente? Vê se você se lembra. Quer dizer que Deus age de forma usando outras coisas, não diretamente. Isto, sem o uso de meios, imediatamente. Imediatamente é usando meios, ou com o uso de meios. Essa é a maneira técnica de usar essas palavras. Então, Deus podia, de modo imediato, de modo direto, fazer o que ele fez com todos os homens, como fez com Nabucodonosor. Aí tem uns caras aí que dá vontade de Deus mandar pastar. Alguém pode dizer, o senhor também. O rei Nabucodonosor aqui mostra que Deus pode usar meios para cumprir os seus propósitos. O rei estava absolutamente certo quando disse que Deus usa instrumentos humanos para a consecução da sua palavra. Deus usa exército do céu, Deus usa moradores da terra. Deus trabalha imediatamente, com o uso de meios. Mas ele podia fazer tudo sem usar ninguém, como ele fez quando criou o universo. Haja e ouve.
faça-se e vê-se. Podia usar só o poder da sua palavra, essa é uma das próximas aulas que vamos trabalhar. Mas Deus se serve dos instrumentos que Ele resolve para cumprir os seus desígnios e derrubar e abater nações. Nabucodonosor ainda diz que a vontade decretiva de Deus não pode ser contrariada ou impedida. Ele disse assim: não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer que fazes. Isto é assim, porque Deus é independente na execução da sua vontade. Debaixo da poderosa mão de Deus, o rei de Babilônia confessou a sua vontade infinitamente diminuída diante da vontade independente de Deus. Terminando, hoje a aula é corrida. Visto que Deus é autoexistente, Ele não é afetado pela chamada segunda lei da termodinâmica. Quem sabe qual é essa segunda lei da termodinâmica? Criada por um físico ímpio, chamado Isaac Asimov. A segunda lei da termodinâmica, que é uma lei científica provada, diz que todas as coisas que possuem energia têm a tendência de, com o passar do tempo, perder a energia. Não existe energia, que se renova a si mesma, não tem. A energia de alguma coisa sempre depende de um combustível que alguém coloca numa máquina ou comida que coloca num ser pessoal como nós, para que possamos continuar a trabalhar. Porque se nós não tivermos o combustível para nós funcionarmos, a tendência nossa é perder toda a força, é envelhecer, é se deteriorar. Qualquer coisa se deteriora na natureza. Se Deus, e eu vou mostrar isso na próxima aula, se Deus não cuidasse do universo, ele se deterioraria. Mas Deus mantém o universo pelo poder de sua palavra. Mas Deus não precisa ser mantido. Deus não precisa de nada, porque Deus não envelhece. Ele é sempre o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não é algo que eu possa dizer de mim. A sua voz é a mesma, mas os seus cabelos, lembra da propaganda? Tudo muda. Tudo se altera. E esta segunda lei da termodinâmica afirma a deterioração de toda a matéria e energia. Mas Deus não precisa de nada de fora de si mesmo para sempre ser o que sempre foi e sempre será. O atributo da independência de Deus deve advertir-nos contra a quimera, o sonho humano de ser independente. Quando a glória chegar, quando Deus for limpar você completamente, deixar você mais bonito, mais limpinho, mais tudo, ainda assim você vai ser criatura. Ainda assim você vai ser dependente. A criaturabilidade ninguém tira de você, Tiago. Ela é marca registrada de tudo o que veio a existir no tempo. E Deus não veio a existir no tempo. Deus não tem origem. Deus não tem causa. Nabucodonosor, antes de ser humilhado, ele nutriu em sua mente o desejo de ser independente. Os construtores da Torre de Babel também tiveram a ideia de chegar ao topo e dominarem o universo. A independência ou autossuficiência ou autoexistência
é propriedade exclusiva de Deus e é um atributo incomunicável. O que é incomunicável mesmo? Que ele não passa nada para nós. Não cabe em nossa mente esse atributo de autoexistência, de autossuficiência, de aceidade. Aceidade é alguma coisa que não precisa de que outros façam. Portanto, não espere passar pela experiência humilhante para reconhecer que você é dependente. E para reconhecer que independente é só Deus. Então, o nosso Rei é supremo, porque Ele está acima de todos os deuses, Ele está acima de todos os reis do mundo. Deus é supremo, porque Ele não depende de ninguém e de nada. Esse é o seu Deus. Oh, espero que sim. Que vocês creiam num Deus assim. E só quando cremos num Deus assim, nós vamos fazer isto de modo correto. Nós vamos nos curvar perante Ele. E nós vamos adorá-lo da maneira mais santa e honesta que possa haver. A criatura ante o Criador. O vassalo ante o seu Senhor. O súdito ante o soberano de toda a terra. Na semana que vem a gente continua sobre uma outra característica do rei.